Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, da Nossa Chique, e nesse vídeo eu estou trazendo uma bolsinha que você pode fazer ela do tamanho que você quiser. O que vai determinar o tamanho de largura é o zíper ou fechecler, não sei como chama na sua região, que você for usar, ok? Na largura, não é? E o comprimento também, você faz quantas carreiras quiser, ok? A ideia principal desse vídeo é mostrar como fazer uma necessaire, uma bolsinha, começando a trabalhar pelo zíper, ok? Em vez de começar por baixo. Essa bolsinha eu fiz com um fecho de uns 10 centímetros, ela ficou com 9 centímetros de comprimento. Eu usei barbante número 4, agulha número 4 também, o zíper, que como eu falei, você pode usar o tamanho que você quiser, para a bolsa, né, do tamanho que você quiser. Só uma coisa que eu acho importante é que seja um zíper mais estruturadinho, desse tipo aqui, com a parte, né, de tipo como se fosse metal mesmo, prateada ou dourada. Aqueles que são assim, eles complicam um pouquinho na hora de prender a linha, ok? É melhor um assim, que é mais estruturadinho, mais durinho. Então, você vai precisar do fecho do tamanho que você quiser, o fio que você quiser usar, a agulha compatível ao fio que você vai usar e um pouco de linha, que pode ser Cleia, pode ser Camila, da mais grossa, e uma agulha compatível para prender no fecho, ok? Mas a bolsa, assim, falar isso tudo, né, parece complicado, mas ela é bem simples de fazer, gente. Vamos ver como faz? Então, meus amores, antes de começar o passo a passo, eu vou dar umas dicas para vocês, para desenrolar logo desde o início. O que acontece? Se você pesquisar no Pinterest ou no Google sobre começar necessaire, bolsa, ou seja o que for, pelo zíper, você vai ver um monte de foto lá, umas com barbante, outras com uma lã mais grossinha e por aí vai. Mas, gente, eu vou falar para vocês, eu trouxe até o exemplo aqui. Não dá muito certo, ok? O que acontece? Com o barbante, ela enruga o zíper todo. Então, olha aqui, do que eu estou falando. Eu comecei a fazer um vídeo já fazendo direto com barbante. Aqui dá pra ver como o zíper ficou, né? Eu fiz os dois lados com barbante. Olha como é que ele ficou todo, né? Coisadinho. Aí eu fiz um lado no zíper coisado, né? Eu fiz um lado com a linha Anne, já deu uma equilibradinha. Então, uma dica boa, aliás, na verdade duas, é o seguinte. Começar, independente, você pode usar o fio que você quiser para fazer essa bolsinha. O tamanho de zíper que você quiser para fazer essa bolsinha. Ou até uma bolsa maior, você pode usar essa técnica de começar pelo zíper para qualquer peça que você queira que leve zíper, né? Uma bolsa qualquer que leve zíper, não necessariamente uma necessaire. Pode fazer porta-moeda, pode fazer, né? O que a sua imaginação te dá ideia. Mas um conselho legal que eu te dou é o seguinte, eu pesquisei, gente, quando eu comprei eu não tinha indicação de qual era o material, pesquisei aqui na internet, também não achei, então eu vou ficar devendo para vocês essa informação. Mas uma dica que eu dou é o seguinte, peguem um zíper com mais estrutura, mais substância, digamos assim, entendeu? Um zíper mais firminho. Eu não sei qual é esse material aqui desse tecido. Não creio que chegue a ser um brim, não. Mas uma dica legal para quando você for comprar, ou se você tiver aí em casa vários zíperes, é o seguinte. Geralmente, esse daqui eu sei que é de nylon. Esse aqui que eu não consegui descobrir do que é. Esses que são menos encorpados, não só de nylon, eles geralmente têm o fecho na mesma cor, geralmente, ok, gente? Eles têm o fecho na mesma cor, ele é todo uma cor só, o produto. Já esses mais encorpadinhos, geralmente eles têm o zíper prateado ou dourado, ok? Isso é uma dica legal. Então, vamos dar preferência a um zíperzinho assim, mais estruturado, trazer um aqui, trouxe um inteirinho, para vocês terem ideia. Olha a diferença, o que o barbante fez
no pobre do zíper, né? E estava bem pior, porque quando eu fiz essa carreira aqui, deu uma estruturadinha na peça, ok? Estava bem pior do que isso daqui. E olha a diferença, como ele é zeradinho, não é mesmo? Então, esse zíper, para outra necessaire que tem aqui no canal, que eu comecei por baixo e depois só uni, ele serve perfeitamente, ok? Ele é mais molinho, sim, ele dá uma diferença, ele fica meio molinho, sim, na união, mas não fica... Ele estava assim, gente, quando eu comecei a trabalhar, ele fechou, ele ficou assim. Aí eu tive que desistir dele. Então vamos esquecer esse aqui e vamos focar nesse aqui, que eu só tenho esse tamanho aqui em casa e eu quero fazer esse vídeo hoje. Então eu vou fazer desse tamanho mesmo, ok? Mas lembrando que vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, com o material que vocês quiserem. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a trabalhar. Como eu falei com vocês, né? Vou fazer uma carreirinha com a Anne, com a agulha de Anne, ok? Agulha 1,75. Então eu escolhi uma cor próxima da que eu vou trabalhar, né? A bolsinha. Então o que a gente faz? Aqui já está futucadinho porque eu testei antes para ver se ia dar certo, né? Porque vai que. Então a gente começa com a agulha fina, fica mais fácil, mesmo esse tecidinho grossinho, a gente consegue enfiar uma agulha de Anne aqui, ok? Então a gente coloca a agulha, puxa o fio e começa a trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. E aí a gente faz a distância, eu futuquei tanto antes que agora aqui tá... A gente faz a distância que a gente faria normalmente. É meio intuitivo, tá, gente? Não tem muito como eu falar para vocês, façam a tantos centímetros ou a tantos milímetros. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu evito dar nó, né? Quando eu acho que dá. Então eu vou deixar esse fiapo grande e vou trabalhar a carreirinha por cima desse fiapo e depois eu passo uma cola. E fica ok, não foge, ok? Então vamos lá. Começar com um ponto baixo, ajusta, uma correntinha, dá o espaço que eu daria normalmente, e aí vai lá e faz outro ponto baixo. E aqui atrás, com o dedo, eu controlei para deixar o fio dentro do ponto. Gente, hoje está chovendo, eu não creio que o bichinho esteja na chuva, mas o cachorro da vizinha está enlouquecido. Então, assim, vamos ter que lidar com isso hoje. Barulhos de fundo hoje vão ter, ok? Vamos aceitar isso daí. Ela cuida dele muito bem, mas ele é bem carente, ele não pode ficar, entendeu? Então, ele fica louco, enlouquecido, latindo. Então, é isso, seus lindos, só isso daqui. Um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui... Porque se a gente fizer a volta toda, a bolsinha vai ficar com esses furos aqui no início e no final, né? A gente não quer isso. Então eu vou fazer de pontos baixos e correntinhas até aqui assim, mais ou menos, e eu já volto para mostrar para vocês como continuar o trabalho. Seus lindos, cheguei no final e olha lá, tá retinho. Não tá aquela coisa coisada que ficou ali no zíper fechecler, não sei como é que chama aí na sua região, de nylon, né? Um mais molinho. Então vamos lá. A gente quer passar, eu fiz até aqui, né? Um pouquinho depois do final do fecho. E quero passar para o lado de cá, né? A gente vai fazer uma carreira aqui. O que acontece? Se eu fizer a volta toda, já falei isso, né? Vai ficar o furo aqui, a gente não quer isso. Então nós vamos chegar até o outro lado com correntinhas. Aí vai depender do tamanho do zíper que você estiver usando aí, né, o número de pontos que você vai precisar aqui e o número de correntinhas que você vai precisar para chegar, né, até o outro lado. Vamos ver, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se já dá. Acho que dá, hein? Vou fazer mais uma. Pronto. Então, aí a gente começa o outro lado, tomando cuidado para fazer o ponto na mesma reta. Porque se você fizer isso, você não precisa contar quantos pontos tem aqui.
Porque o ponto que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é fácil de fazer e não precisa de múltiplos, ok? Não precisa de fazer divisão nenhuma. Eu já fiz isso exatamente para facilitar. Então é o seguinte, é só tomar cuidado para fazer o mesmo número de pontos, fazendo esse lance tirar a reta, né, de ponto a ponto, que aí você não precisa ficar contando. É só tomar cuidado de quantas correntinhas que você fez aqui para fazer o mesmo número do outro lado. Mas aqui, quanto aos pontos baixos, é só você fazer na reta que você fez no outro lado, que não vai ter erro, ok? Então, vamos fazer esse lado aqui. Então, meus amor, eu fiz todo o outro lado com o mesmo número de pontos baixos, né, do primeiro lado, fiz o mesmo número de correntinhas, uni com um ponto baixíssimo, e aí agora acabou com a Anne, ok? Agora a gente vai passar, aqui no caso eu vou passar, você pode escolher aí o material que você quiser, para a Anne, ok? Perdão, para o barbante, gente, tô louca. Enfim, eu faço assim o arremate, ok? Para esconder o fio. Só isso aqui. Depois eu dou uns pinguinhos de cola aqui atrás e fica tudo lindo. Ok? Pronto. Guardamos os fiozinhos. Assim, a parte seguinte, vamos a ela. Aí a gente passa para a agulha, para o barbante, né, que eu vou usar a agulha 4 e barbante 4, ok? Meus amores, começamos. Para facilitar, né, já que a gente trabalhou com a Anne aqui e a gente vai passar para barbante, que é bem mais largo, a gente trabalha colocando a agulha nos espaços, ok? Nas correntinhas. Então, vamos lá. Sem emendar, né, como eu faço, se você quiser, puxa aqui numa das perninhas atrás do trabalho e dá um nozinho. Eu depois vou passar uma cola. Eu faço, puxei, dei a primeira laçada, faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aí eu vou fazendo uma correntinha e um ponto baixo, espalhando isso por toda a volta. Uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, vocês lembram que eu falei, né, que dependendo da grossura do seu zíper e tal, eu fiz 7 correntinhas, né? Então eu fiz 3 pontos baixos, né? Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e chego lá do outro lado e vou repetindo isso, ok? Uma correntinha, pulo um espacinho, lembrando, né, que o barbante é bem mais grosso do que a Anne, então a gente tem que dar um bom desconto, né? Um bom desconto que eu falo é fazer bem menos pontos, porque senão vai virar um franzidinho, uma sainha, ok? E aí vai fazendo toda a volta. Seus lindos, chegando no final da primeira volta, que aqui coincidiu, né, um ponto baixo do lado do outro, não tem problema. Como coincidiu o seu aí, não tem problema, ok? Aí trabalha daquele esquema de circular que eu vivo mostrando aqui, né, nos vídeos. Quando dá para fazer eu faço, que eu acho que facilita bastante para explicar para quem está iniciando. Que é uma carreira eterna, sem aquele ponto baixíssimo para fechar uma carreira e as correntinhas para começar a próxima. É você fazer direto isso. Então é só isso, seus lindos. Quando chegar aqui na beira, se o seu ponto baixo for um espaço antes do que o meu, não tem problema. Se você sentir necessidade pelo seu ponto, você faz mais uma correntinha e um ponto baixo, de repente, aqui no mesmo lugar do primeiro ponto, ou se você não sentir, não precisa, ok? Crochê é isso, gente. Crochê não é uma ciência exata e não tem uma regra absoluta, ok?
Eu sei que esse papo dá uma ansiedade em algumas pessoas, mas é importante desenvolver isso na galera, né? Então vamos lá, gente, é só fazer isso. Fazer um ponto baixo em cada correntinha da carreira anterior e uma correntinha. Só isso, uma correntinha, um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. Uma correntinha, um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. E vai fazendo isso eternamente, entre aspas, claro, né? Até chegar no tamanho que você quer que a sua bolsinha fique. Só isso aqui. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. Só isso aqui, ok? Eu já volto para falar para vocês quantas carreiras, quantas voltas no caso, né? Porque não vão ser carreiras, eu vou ter feito. 14 carreiras, né, que eu fiz, deu uns 9 centímetros, ok? E aqui a bolsinha tá com 11 centímetros. Então, como arrematar? A gente vira ela. Eu fiz a carreira, né? Lembrando que é circular, parando em um canto, ok? Em um cantinho assim para ficar, né? Então vamos lá, gente. Aqui, se você quiser, para facilitar, a gente puxa um fiapo grandão. E puxa aqui para fora, para ficar mais fácil arrematar, ok? Mais fácil do que passar o novelo e tal. Então, gente, arrematar é muito simples. É só ficar de olho certinho se tá no meio, na dobrinha, né, na costura, como você preferir chamar. E aí você faz o mesmo esquema que estava fazendo do lado direito, só que do lado avesso. Você pega uma correntinha de cada lado, né, que equivale a uma de cada lado. Faz um ponto baixo, uma correntinha. Pega o seguinte, isto aqui apenas, uma correntinha e olha lá, aqui na correntinha e na correntinha do outro lado. Olha lá. Só isso aqui, ok? Uma carreirinha igual ao que a gente estava fazendo para arrematar. Então, nós fazemos a carreira toda, não é? Até o últimozinho, que aqui no caso sobrou só um ponto baixo, mas se sobrar 2 não tem problema, ok? É só não deixar nenhum furo embaixo. Se você deixar um pontinho só, não vai dar um furo, entendeu? E pronto, e arremata. A gente não precisa puxar isso tudo, né? Pronto. Arrematamos. Aí dá aquela viradinha aqui, só para o fio não ficar sacudindo. E aí agora chegou a hora da cola, não é? Que eu sempre falo que eu não tenho preferência de marca, é só que seja uma cola de tecido. Eu já usei muitas marcas e nenhuma me deixou na mão, não. A questão é botar só um pinguinho mesmo, senão a peça vai ficar endurecida naquele pedaço, vai ficar uma pedrinha. E na hora que passou já pode cortar, gente, porque já segura. Você pode fazer o teste aí em uma amostrinha, se não te der segurança. Ou pode não fazer também, é como eu falo, eu só mostro como eu faço, ok? Então, aí aqui no início, eu dou um pinguinho de cola também, em todos os fiapinhos, como eu chamo. Cadê o outro? Eu já escondi. Não, tá aqui. Aqui os iniciozinhos. Pronto. Onde eu comecei a peça toda, né? Aqui no zíper. E aonde eu arrematei. Ok? Aí aqui tá querendo fugir, mas a gente puxa de volta. Aqui, ó.
o fio inicial, né? Tentou dar uma fugidinha, mas a gente não deixa. Não precisa de preocupação nisso não, de estresse nisso não, se acontecer, ok? Eu gosto de mostrar nos vídeos quando algumas coisas dão errado, para vocês verem que é normal, entendeu? Isso não é porque, eu não sei, eu erro. Gente, todo mundo erra em crochê, ok? Todo mundo, por mais experiência que tenha, vai ter que desmanchar, vai ter que tudo. Não se preocupem com isso. Eu tô falando isso porque, assim, é uma coisa que as pessoas me procuram para falar, assim, constantemente. É uma preocupação recorrente das pessoas, de muitas pessoas. Então, gente, não se estressem com isso não, ok? Ainda mais quando a gente está aprendendo, é normal. Em qualquer coisa, é normal quando a gente está aprendendo errar. E crochê a gente vai errar a vida inteira. Vai errar menos, claro, né? Quando pegar a experiência, quando pegar a segurança, quando o ponto estiver regular, vai errar menos, mas vai errar, ok? Então é isso, seus lindos. Aí aqui, a gente querendo, a gente pode dar umas costuradinhas ou uma coladinha, que eu acho até uma boa ideia. E é só isso, ok? Tá pronto, no caso, por causa do elástico pequenininho, eu queria fazer uma maior, mas o zíper, gente, perdão, hein? Por causa do zíper pequenininho, que não ajudou, né? Eu queria fazer uma bolsinha maior, mas não deu, fica para uma próxima, um outro modelo, ok? E espero que tenham gostado, aquele esquema que eu falo em todo vídeo. Se sobrou alguma dúvida, me procura, me comenta aqui nos comentários, ou então me procura no Facebook, vai da sua escolha. O Instagram eu entro menos, ok? Então pode ser que lá se sinta abandonado, mas é porque eu entro lá pouco mesmo. Eu entro lá, posto algum vídeo, não regularmente, bem eventualmente, e nem me lembro às vezes de olhar o bate-papo, gente, desculpa por isso. Então é isso, seus lindos. Essa é a bolsinha, que no caso ficou um porta-moeda, ok? Feita pelo zíper. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.